Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula desse módulo. E nós iremos iniciar falando sobre expectativa. Quando buscamos o serviço, seja ele qual for, de uma empresa privada ou um serviço público, nós geramos para nós mesmos uma expectativa. E essa expectativa ela vai ser definida na forma de satisfação ou insatisfação. Quando temos a nossa demanda atendida de forma ágil, de forma rápida, de forma satisfatória, nós ficamos muito satisfeitos com aquele serviço. Todavia, quando demora, quando há ali uma certa morosidade ou também uma má vontade do prestador de serviço, nós temos uma insatisfação. E é por isso que esse é o nosso tema principal nesse momento. A expectativa em relação ao serviço, ela vai gerar para nós, enquanto cidadãos, uma satisfação ou insatisfação. E enquanto servidores, enquanto policiais militares, a gente já muda de papel. A gente já sai do lado do cidadão e passa a ser aquela pessoa que presta o serviço. E é por isso que nós devemos sempre prezar pela qualidade no serviço, na prestação desse serviço público, para o atendimento da expectativa do cidadão, que é o nosso cliente. Então, o cidadão gera sempre uma expectativa de satisfação com o serviço da polícia. Mas aí vem uma pergunta: o nosso serviço sempre gera a satisfação desejada? Esse é um ponto que nós devemos refletir, e você, enquanto policial militar, é parte fundamental nessa percepção que o cliente vai ter, que o cidadão vai ter. Porque através da sua disponibilidade em resolver a questão, em atender de forma profissional, que o nosso cliente ele vai ficar satisfeito com a instituição, ok? É importante lembrar que enquanto você representa a instituição, você não está ali como pessoa, como cidadão, mas sim como o Estado. E como Estado, nós temos a obrigação de prestar o melhor serviço possível. E sobre essa questão, fica mais uma reflexão. E o que estamos fazendo para produzir um serviço que gere satisfação? Esse ponto é interessante ressaltar, porque no momento em que você, que é parte da instituição, presta um bom atendimento ao cliente, você está fazendo com que a percepção dele seja com o todo. Quando existe uma relação cordial entre quem produziu a demanda e a pessoa que está satisfazendo aquela demanda, essa experiência positiva, ele vai carregar isso por longos períodos. Ele vai falar sobre isso para as pessoas do seu convívio. Ele vai dizer, olha, eu estive em uma situação complicada, precisei da assistência da polícia e fui muito bem atendido. E essa deve ser a nossa maior meta. Buscar sempre a satisfação dos nossos serviços. Então, iremos observar nos próximos slides para que você decida qual é a impressão que queremos promover para gerar a satisfação dos nossos clientes. A expectativa ela vai ser igual à satisfação no seguinte momento. É qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização e obtém uma impressão da qualidade do seu serviço. Essa é a visão de Richard Norman sobre a expectativa que gera a satisfação. Então veja, no momento em que o cliente entra em contato com a instituição, com a organização, o maior desejo que ele tem é que a sua demanda seja resolvida de forma satisfatória. Então, nessa expectativa, entra a sua parte, a sua parcela de contribuição. Nós devemos sempre ter em mente que somos
uma parte importante na construção dessa expectativa que vem a ser a paz, que vem a ser a resolução dos problemas. É interessante lembrar que raramente a polícia ela vai ser procurada em momentos bons. Então, sempre que existe que existe uma demanda por parte da população em relação à polícia, na verdade ali já existe um fator estresse muito grande. E nesse momento a expectativa também aumenta. Ela quer entrar em contato com a instituição e a instituição resolver aquela demanda dela da melhor forma possível, com a maior agilidade possível. E quem é o contato? O contato que ela vai ter, inicialmente, é através da ligação. E aí eu posso falar para vocês com conhecimento de causa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no CIOP algumas vezes e é interessante porque a demanda ela aumenta muito, principalmente nos finais de semana. Então, às vezes, você não dá tempo sequer de desligar uma ligação, já tem outra esperando, ou outras esperando. Através do sistema, nós podemos identificar quantas pessoas existem na fila esperando para serem atendidas. Então, nesse momento, o cliente ele tem a expectativa, assim que ele vai fazer a ligação, de que será bem atendido e que a sua demanda será resolvida. Mas aí já começa o primeiro detalhe. A ligação ele não consegue fazer essa ligação da forma como ele gostaria. Então, quando ele é atendido, na verdade, pelo telefonista, ele já está com uma insatisfação encaminhada. Olha só, que interessante. Você gera a expectativa, mas a demora no atendimento, que muitas vezes é causada por questões técnicas ou até mesmo por questão de demanda, a demanda é muito grande, já vai contribuindo para que o cliente, no caso, ele tenha uma insatisfação. Todavia, em outros momentos, quando nos dias de semana, por exemplo, quando a demanda diminui e ele liga e é atendido de pronto, a gente consegue perceber que a satisfação dele já é maior, já é melhor. Ele já não está tão estressado, ele já está conseguindo expressar as suas necessidades de uma forma totalmente diferente. Ok? Então, com isso, a polícia militar, o policial militar, ele tem que entender o seguinte: no momento em que ele vai atender uma demanda, ele já está indo com uma desvantagem em relação à expectativa que o cliente criou, que o cidadão criou. E é nesse momento em que a gente tem que trabalhar essa relação para fazer com que a mudança de percepção aconteça. Então, dá uma resposta eficiente. No momento em que o cidadão liga, olha, tem uns elementos suspeitos, tem pessoas rondando o comércio, e aí a polícia chega lá e faz um trabalho bem feito, tudo bonitinho, tudo direitinho dentro da legalidade, isso gera uma satisfação. A pessoa vai dizer, olha, fui muito bem atendido quando precisei da polícia. E aí a sociedade ela pode ver, através dessas boas ações, dessas boas práticas, o resultado. E isso vai contribuir para que seja gerado um sentimento coletivo de satisfação com o serviço que é oferecido. Ok? Então, a importância da polícia. A importância da polícia pode ser resumida na célebre afirmativa de Honoré de Balzac. Os governos passam, as sociedades morrem, a polícia é eterna. O desembargador Antônio de Paula, citado por Bismael Moraes, entende que a polícia pode ser definida como a organização destinada a prevenir e reprimir delitos, garantindo assim a ordem pública, a liberdade e a segurança individual. Perceba que o policial em si, ele é parte fundamental nessa percepção da polícia que o cidadão tem. E ele é muito importante.
nessa organização. Você é importante na organização. E você deve ter em mente que o cidadão, ele vai ter a visão da instituição através da percepção que ele tiver do seu serviço. Ok? Continuando. Quando um cliente entra em contato com a organização e ele não é bem atendido, imagine essas cenas. A pessoa precisando de um serviço e não conseguir sequer falar com o atendente. Nesse momento, a expectativa que ele tinha de satisfação com a sua demanda, ela literalmente muda e passa a gerar uma insatisfação. E isso é ruim, porque para a sociedade que está de fora, e até principalmente órgãos internacionais, a polícia ela passa a ser vista como ineficiente, onde age de forma, muitas vezes, fora da realidade que deveria agir, e outras vezes também não conseguindo atender a demanda da população. Ok? Continuando. Para que possamos ter um serviço que atenda à expectativa e satisfaça o nosso cliente, é necessário que haja gestão. Mas não apenas uma gestão qualquer, uma gestão da qualidade nos serviços. Então, o que é gestão da qualidade? A gestão da qualidade pode ser definida como sendo qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria de produtos e serviços, com vistas a garantir a completa satisfação das necessidades dos clientes, relacionadas ao que está sendo oferecido ou ainda a superação de suas expectativas. Veja só, na gestão da qualidade, além de atender a expectativa dos clientes, ainda é buscado uma superação dessa expectativa. E você já provavelmente passou por uma experiência em algum momento onde você gerou uma expectativa sobre algum serviço ou até algum produto e foi surpreendido com uma qualidade maior do que aquilo que você esperava, de uma qualidade melhor do que você esperava. Então, como agente público, como policial, você deve também buscar sempre gerar essa sensação, atender à expectativa do cliente de uma forma superior àquilo que ele esperava. Então, temos que entender o seguinte: quando a demanda é gerada e nós, enquanto servidores públicos, enquanto instituição, fazemos um mau atendimento, as consequências são, dentre outras, somos desinteressados, então as consequências são ruins. Quando cometemos essas atitudes que iremos explanar aqui, para melhor dizer. Quando somos desinteressados, nós não estamos tão interessados no problema do cliente, mas devemos entender o seguinte: para o cliente, aquela necessidade que ele está é muito importante. Então, muitas vezes, ele solicita a ajuda da polícia não porque ele gostaria que fosse atendido, mas porque ele necessita que seja atendido. Quando fazemos pouco caso, vai dar no mesmo do que já foi dito anteriormente. Nós não podemos fazer juízo de valor, porque quem está sentindo o problema na pele é que sabe o quão importante é para ele o atendimento dessa necessidade. Quando menosprezamos os outros, isso não precisa nem falar, tem que haver respeito pelo próximo. Quando passamos a argumentar via discussão. A discussão, ela normalmente não gera fatores positivos, não gera atendimento de expectativas, ela vai gerar sempre a insatisfação. Então, saber colocar as coisas na forma como devem ser, saber se impor no momento que é para se impor,
mas sempre respeitando a outra parte, vai fazer com que você muitas vezes consiga contornar uma situação que estava difícil. Devemos lembrar sempre que o fator estresse, ele vai estar sempre presente nas relações, quando o policial é solicitado. Então, o autocontrole, ele tem que estar presente. Quando não nos controlamos, nós estamos claramente prestando um mau serviço, um mau atendimento. Quando não reconhecemos que nos enganamos. Esse ponto é interessante. Devemos entender, enquanto servidores, enquanto policiais, que estamos também sujeitos a erros, a julgamentos errados, principalmente em momentos onde a situação requer que a gente tenha uma decisão rápida, que a gente pense rápido como é que vai agir. Então é importantíssimo reconhecer em alguns momentos que podemos ter nos enganado. E nesse momento não é nada demais reconhecer isso e aceitar. Quando parecemos ansiosos, quando não sabemos ouvir, a maioria das demandas, elas podem ter um desfecho muito diferente se nós simplesmente pararmos para ouvir a outra parte. Buscarmos entender o porquê da sua insatisfação, o porquê da sua raiva no momento, e a partir dali tentar construir com a pessoa uma solução para o seu problema. Quando somos descorteses, isso daí a gente sabe que o cidadão, principalmente o cidadão menos esclarecido, ele vê no servidor público, no policial no caso, um referencial, muitas vezes. Então não cabe mais na polícia de hoje a pessoa chegar e agir com grosseria, agir com um palavreado inapropriado, dependendo da situação, quando na verdade a pessoa espera que venha algo diferente, que venha um atendimento de qualidade. Quando agimos com favoritismo, todos são iguais perante a lei. Nós sabemos disso. Então, até que seja esclarecido o que é que realmente está acontecendo, se houver dúvidas, não podemos ter favoritismo para nenhum dos lados. Devemos sim ouvir atentamente, entender o que a situação pede e resolver da melhor forma possível. Quando somos apressados demais, uma ocorrência ela só termina quando acaba. Olha que interessante. Então não adianta deixar as coisas pela metade. Se você foi solicitado para uma ocorrência, para uma demanda, tem que ter paciência, tem que terminar, finalizar tudo direitinho, tudo bonitinho. Isso vai satisfazer a expectativa do cliente. Quando embaraçamos as pessoas, o respeito ele deve estar sempre presente nas nossas condutas, nas nossas ações. Não cabe a nós, enquanto servidores, enquanto policiais, estar constrangendo, na verdade, embaraçando ou fazendo qualquer tipo de juízo de valor com quem quer que seja. Não cabe a nós prestar um atendimento de qualidade agindo dessa forma. Quando desperdiçamos o tempo, olha só, parece até uma contradição. Nem podemos ser apressados demais, nem vagarosos demais. Procrastinar algo que já pode ser resolvido no momento. Então, o seu tempo é precioso, o tempo de quem solicitou é precioso. Esse é o único ativo que não volta. Então, aproveitar ele da melhor forma é o que vai fazer com que possamos prestar um atendimento melhor, um atendimento com mais qualidade. Quando não sabemos nada ou pouco sobre o nosso serviço ou atividade, é sempre bom se manter atualizado. Vocês estão recebendo um material e o ideal é que não fique apenas nessas aulas. Leiam o material, busquem estudar, entendam de fato como é a filosofia de polícia comunitária e assim vocês poderão cada vez mais prestar um atendimento melhor.
Quando causamos a impressão falsa ou garantimos o que não podemos cumprir. Não cabe a nós esse papel. Isso é um mau atendimento. O que a lei determina para fazer, nós fazemos. Aquilo que excede as nossas competências, nós podemos até orientar a pessoa aonde ela poderá buscar ajuda, aonde ela poderá buscar a solução para o seu problema. Quando queremos mostrar intimidade sem que haja espaço. Existe sempre a questão da empatia. Existem pessoas que gostam de ser atendidas pela polícia, que gostam de bater papo, que gostam de conversar. Existem outras que preferem as formalidades. Então, o ideal é que sempre haja essa empatia. Se conseguimos entender qual é a forma pela qual o cliente deseja ser atendido, isso torna o nosso serviço muito mais produtivo. Enfim, sejamos sempre profissionais. Segurança pública. De quem é o dever da segurança pública? Segundo o caput do artigo 144 da Constituição de 88, ele diz que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ok? Todos de mãos dadas, como nós já vimos na aula anterior, é que poderemos fazer a segurança pública prosperar e atingir os seus objetivos. Então, o artigo 144 ele diz que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos, o que nos leva a inferir que, além dos policiais, cabe a qualquer cidadão uma parcela de responsabilidade pela segurança. O cidadão, na medida da sua capacidade, competência e da natureza de seu trabalho, bem como em função das solicitações da própria comunidade, deve colaborar no que puder, na segurança e no bem-estar coletivo. A nossa pretensão é procurar congregar todos os cidadãos da comunidade através do trabalho da polícia, no esforço da segurança. É preciso deixar claro que a polícia comunitária não tem o sentido de assistência social, isso é importantíssimo, mas sim de participação social, é muito diferente. Então, participar da vida da sociedade não significa usurpar poderes ou serviços que não nos cabem. A assistência social é um outro ramo do serviço público. E a nós cabe uma participação social, ok? Nessa condição, entendemos que todas as forças vivas da comunidade devem assumir um papel relevante na sua própria segurança e nos serviços ligados ao bem comum. E aqui vem uma observação. Não pretendemos criar uma nova polícia ou credenciar pessoas extras aos quadros de polícia como policiais comunitários. Não é essa a intenção do curso, provavelmente vocês já entenderam isso, mas sim trazer para que todos os policiais eles possam ter o conhecimento dessa filosofia. E independente se eles estão em qualquer área de atuação da polícia, como nós vimos lá nos primeiros slides da primeira aula, ele possa empregar essa filosofia, fazendo com que o cliente, o cidadão, ele fique satisfeito sempre com os serviços prestados. Então, a primeira ideia que se tem a respeito do tema polícia comunitária é que ela por si só é particularizada, pertinente a uma ou outra organização policial que a adota, dentro de critérios peculiares de mera aproximação com a sociedade, sem, contudo, obedecer critérios técnicos e científicos que objetivem a melhoria da qualidade de vida da população. Essa ideia ela não é verdadeira. Na verdade, a polícia comunitária ela abrange muito mais do que uma organização específica, do que uma, digamos assim, vamos chamar de uma unidade específica. Ela cria laços fortes que unem não só a polícia com a comunidade, mas como até nós já vimos, estamos recapitulando,
outros entes que fazem parte dessa construção social, a fim de trazer trazer uma união com que cada qual na sua área possa contribuir para o atingimento dessa paz social. Outro ponto a esclarecer é que não existe polícia comunitária sem a participação da comunidade, apenas com nomenclaturas diferentes, viaturas com adesivos sugestivos, distintivos diferenciados e etc. É uma construção com todos os membros. Para não correr o risco de definições ou conceitos unilaterais, preferimos apresentar alguns traços que caracterizam uma comunidade. Veja bem, nós falamos nas outras aulas que esse conceito de comunidade ele é bem relativo, né? Ele muitas vezes é estigmatizado a uma determinada região. Então, algumas características elas vão definir bem o que é o termo comunidade que nós trazemos para a nossa aula. Então, a forte solidariedade social, aproximação de homens e mulheres em frequentes relacionamentos interpessoais, a discussão e soluções de problemas comuns e o sentido de organização possibilitando uma vida social desejável. Nesse contexto, nós temos uma comunidade, ok? E com isso nós vamos encerrando essa parte introdutória, essas 3 aulas, que foram apenas para fazer com que o tema de polícia comunitária ele possa começar a ser introduzido. E a partir de amanhã, que é o nosso último encontro, nós iremos tratar especificamente sobre a polícia comunitária, como ela age, como é que se dá o planejamento estratégico, quais são os seus limites de atuação e tudo mais que nós precisamos entender para prestar um serviço de qualidade cada vez melhor ao nosso cliente. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro.